Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. Trazemos hoje aqui mais um vídeo. Podemos intitular de O Ninho Vazio. Muitas vezes ouvimos falar nessa frase e imaginamos um ninho de passarinho onde havia ali um casal de pássaros, colocaram seus ovos, criaram seus filhotes, cresceram e voaram. E o ninho ficou vazio. Isso nos mostra, como tudo na natureza, como a vida é. A nossa vida como seres humanos não é diferente da natureza. Aliás, eu diria que a natureza é um espelho importante para todos nós. Espelharmos a natureza para poder entender a nossa vida. A natureza ensina o tempo todo. O ninho vazio, ele é realmente uma sensação muito forte. Eu diria que talvez uma das causas de muitas dores, tristeza, sofrimento, e que não é necessário, porque faz parte da vida. É a vida que segue, é a vida que continua, é a vida que cria o tempo todo. Cria porque as coisas são assim. Nasce, cresce, vive, morre, somem. As coisas são feitas de ciclos, de etapas, porque na Terra, como um mundo de provas e expiações, o tempo é linear. Ele é formado de fases, de épocas, tanto que temos o dia e a noite. Os meses, obviamente, é do calendário, mas as estações do ano, que é da natureza. Temos os ciclos. Alguns lugares têm ciclos mais chuvosos, mais secos, mais frios, mais quentes. E assim é a vida. A vida é dinâmica. E nós somos parte do todo, principalmente partes da construção deste planeta. A sensação do ninho vazio é uma sensação de perda, de morte, de não ter mais aquilo que tinha antes. Parece uma sensação do irreversível. E se nós olharmos para apenas uma encarnação da alma, de fato é irreversível. O ciclo passa e aquele ciclo não volta mais. Porque nós temos as reencarnações e cada encarnação é um ciclo. Nós não sabemos dos ciclos anteriores, não lembramos e não sabemos dos próximos. Então parece que aquilo se esvai e é definitivo e é para sempre. É como aquela pessoa que não tivesse a noção do dia e a noite, e quando o dia termina, vem a escuridão da noite e ela acha que daí tudo terminou e é o fim. Assim nós temos também uma sensação de perda daquilo que tínhamos e não temos mais ou não teremos mais. O ninho estava completo com ovos e depois com filhotes. E na medida que os filhotes cresceram, criaram plumagem e asas e voaram, e o ninho ficou vazio. A nossa sensação, às vezes, na vida, representa muito bem esta comparação do ninho vazio. Tínhamos algo e não temos mais. Vamos ver aqui alguns exemplos, vamos traçar aqui uma história, a nossa história. Porque acreditamos que com a morte tudo termina. Então o ninho vazio é uma sensação de morte. E é muito doloroso isso quando não entendemos a vida. A morte parece, pelas crenças, que é uma situação irreversível.
acabou tudo. Fim. Fim da linha. Sem retorno, irremediável. E não é verdade. A morte não é o fim, tanto que nós sabemos já que a alma é imortal. Ao desencarnar, a alma vai para uma outra dimensão, mas o corpo é matéria que se decompõe, é carbono. E a alma segue e mais adiante ela faz uma nova experiência, num novo corpo, num novo lugar, um novo personagem, e tudo segue e vai agregando, encarnação pós encarnação, a experiência na terceira dimensão de consciência, no mundo de provas e expiações. Mas isso também um dia termina como um ciclo e começa outro numa dimensão superior de consciência. Vamos fazer um traçado aqui de uma encarnação completa para entender a síndrome do ninho vazio. Eu acho que todos nós temos, em grau maior ou menor. Antes da encarnação, a alma está lá no plano astral. Passou por uma vida anterior, passou pelo desencarne, passou pela adaptação, passou pela recuperação da sua memória, analisou a sua vida, fez todo o seu processo de auto-reconhecimento, os pontos prós e contras, os pontos fortes e os pontos fracos, se arrependeu daquilo que podia ter feito e não fez, ou fez mal feito, enfim, passou aquele período mais duro no além-túmulo e já está lá ambientado na quarta dimensão. Na quarta dimensão, a alma sem o corpo, ela não tem dor, não tem sofrimento. Não é ainda um mundo de quinta dimensão, porque ali ela sabe que é uma estação. Precisa depois seguir para uma nova encarnação, um novo exercício de experiências, de aprimoramento, de recuperação daquilo que foi mal feito em vidas passadas. Enfim, ela sabe que precisa uma hora reencarnar. Mas ela está lá feliz, prestando auxílio nos planos mais elevados e também, às vezes, vem em missão aqui auxiliar aqueles que estão na terceira dimensão, encarnados. É assim que funciona na quarta dimensão. Ninguém fica lá eternamente num berço esplêndido. Tem trabalho, mas é muito bom, é muito gostoso. E, às vezes, vem na mente daquela alma, daquela consciência, tenho que me preparar para uma nova encarnação. Isso realmente preocupa a alma, porque ela sabe a dificuldade de estar encarnada. Vai ter um corpo que sofre, que dói, que precisa de cuidados, que vai se formar lá na fecundação, na concepção, e vai crescer durante um tempo, 9 meses no útero da mãe, vai ter um tempo da infância, depois vem a juventude, depois vem a fase adulta e a velhice, e depois o desencarne. Ela sabe tudo o que vai acontecer e coloca inclusive um plano de alma para recuperar aquilo que precisa ser recuperado, aprender aquilo que precisa ser aprendido ainda, e pagar as suas contas, seus débitos, seus resgates das dívidas kármicas. Então ela começa a elaborar um plano encarnatório e ela começa a sentir o ninho vazio. Está num plano bom e tem que largar, deixar para trás, enfrentar uma nova encarnação no mundo de provas e expiações. Ali ela tem a primeira sensação do ninho vazio. Não vai ter mais aquele conforto, aquele mundo mais elevado vai deixar para trás para poder enfrentar um novo desafio. E quando ela sai deste mundo astral para ganhar um novo corpo físico de matéria, ela ainda lembra, enquanto está no ventre da mãe, aos primeiros anos da infância, ela lembra do mundo que ela deixou.
E aquela sensação de ninho vazio incomoda demais. Por isso, às vezes, o bebê em formação no útero tem dificuldades, tem alguns transtornos. Muitas vezes esses transtornos provocam desconforto e algum sofrimento para a mãe. Ter uma gestação difícil, porque o bebê está ali inconformado às vezes, por ter deixado aquele mundo maravilhoso e sentir esse vazio. Às vezes ele se rebela e se autoaborta, aqueles abortos espontâneos. Enfim, chega os últimos meses da gestação, ele está conformado e está preparado para um novo tempo, e vem o nascimento, o parto. Os primeiros minutos e os primeiros meses, os primeiros anos, que esta alma já está encarnada e está aqui, num corpo físico, fora do útero, ela também sente a sensação do ninho vazio, porque ela deixou aquele conforto do útero materno e está enfrentando as dificuldades. A primeira respiração é difícil, já queima a sua garganta, o oxigênio que ele respira já dá aquela queimada, e é por isso que o bebê chora naquele momento. Embora faça parte da fortificação do seu sistema respiratório, mas dói no primeiro momento. E assim a criança vai crescendo, e cada etapa, cada fase, a sensação de perda. Quando vem um irmãozinho, ela perde o colo da mãe, perde a preferência, ela se sente como um ninho vazio. Aí vem o final da primeira infância, começa a escola e ela sente o ninho vazio porque saiu da casa, daquela proteção que ela tem confiança, e vai para um mundo estranho. Novas pessoas vão cuidar dela e ela se sente, às vezes, desamparada, se sente fora do ninho. E assim cada etapa, cada arquétipo, cada fase da vida, e nós chamamos aqui muitas vezes de setênios, de 7 em 7 anos, são ciclos de transformação que nós passamos como seres humanos encarnados. Essas fases, esses arquétipos vão remodelando a nossa consciência, e a cada mudança uma sensação de perda, de ninho vazio. Uma sensação de morte, porque nós mudamos algo dentro de nós, mudamos um arquétipo, nós praticamente morremos e renascemos, porque morremos para um ciclo, para um arquétipo, para um setênio, e renascemos para um novo ciclo, um novo arquétipo. Essas sensações, elas sempre trazem aquele desconforto do ninho vazio, que é de fato uma sensação de morte, de perda. Então nós temos ali a primeira infância, a segunda infância, depois temos a puberdade, e depois temos a fase adulta, que são várias fases. E vamos até o final, fase por fase, até a velhice, até a senilidade, até o desencarne. Mas passamos por fases importantíssimas de ninho vazio, porque quando nós começamos ali nos primeiros setênios, o terceiro, o quarto, muitas vezes precisamos sair de casa. Sair de casa para estudar, para trabalhar. Aí não temos mais aquela família acolhedora, aquele aconchego da nossa casa, do nosso lar, dos nossos familiares. E saímos para uma aventura, porque é assim que funciona a vida. Aí temos a sensação de ninho vazio, perdemos aquela coisa aconchegante do lar, paterno, materno, familiar.
Às vezes temos um trabalho que estamos acostumados e por uma razão qualquer mudamos de trabalho, por vontade, nossa vontade de quem nos dá o trabalho, mas a sensação de perda quando trocamos uma atividade, um trabalho, um local, a própria moradia, às vezes mudando de casa, de bairro, de cidade, de estado, de país também. É sempre uma sensação de ninho vazio. O passarinho voou, criou asas e voou, e o ninho ficou vazio. Assim nós criamos as nossas asas e vamos para conquistas mais distantes. Então, depois estamos acostumados com a nossa solteirice, e a alma sente a necessidade de relacionamentos e de formar a família, porque este às vezes é o objetivo dela, na maioria das vezes. É claro que tem sempre exceções, mas vamos falar aqui das regras gerais. Como regra geral, o ser humano chega a um ponto que ele sente a necessidade de ter alguém, formar um novo núcleo familiar, seguir a trajetória da humanidade, criando família. Então ele começa a ter alguém junto. Muda toda a responsabilidade e aquela sensação de ninho vazio quando ele tinha toda a liberdade. Muda um ciclo novamente. E quando está acostumado com este ciclo, com esse ninho, então vem os filhos. E aí começa mais uma etapa, mais um ciclo. Aquela sensação de estar apenas os dois adultos, que tinham a liberdade de sair nos fins de semana, viajar, tirar férias. E aí não tem mais, porque tem uma responsabilidade com um filho pequeno, com preocupação com mais alguém, aumentou o número de pessoas e a responsabilidade. E às vezes não é um só, às vezes em dois, três. Antigamente vinha de dúzias, mas agora são poucos, mas pode ser um, dois, ou três, ou quatro. O número é pequeno, mas a responsabilidade não muda muito. E aí, a cada etapa da criança, muda um mini ciclo dentro também do arquétipo dos pais, porque são preocupações que também mudam no dia a dia, de acordo com a sua idade da criança, obviamente. Então chega o tempo da escola. E como a maioria hoje tem poucos filhos, a maioria tem um ou dois, quando este filho ou esses filhos começam a ir para a escola, volta uma sensação de ninho vazio enorme dentro do ser humano, do pai e da mãe, principalmente da mãe. O desapego, uma sensação de perda. O ninho parece mais vazio do que nunca. Como é difícil esse desapego. Deixar a criança aos cuidados dos outros. Isso parece uma perda irreversível, e não é verdade. É preciso ter confiança, é preciso acreditar que cada ser humano passa pelas fases necessárias e é o crescimento daquele ser também. É para o bem dele. Senão as coisas poderiam ser diferentes. Mas mesmo assim, nos acostumamos com esse ninho vazio, então fica um tempo mais ou menos, e aí a criança cresce, começa a sair, fazer novas amizades, e daí a pouco começa a ter um relacionamento. E nós não temos mais aquele filho só nosso. Aquele nosso filho já está também pertencendo a outra pessoa que está se relacionando com ele, ou com ela, obviamente. Aqui falamos de filho, falamos de filhas também. Então o ninho vazio começa a pesar novamente. Mas enfim, os nossos filhos crescem e se formam, arrumam seus empregos e casam e seguem a vida.
Aí nós temos a nossa idade que também segue. Não somos mais jovens, somos já adultos entrando para a velhice. Aí temos, geralmente nessa época, duas coisas importantes. Primeiro, nossos pais não são mais nossos pais, são avós. Avós dos nossos filhos, bisavós dos nossos netos. Porque vêm os nossos netos. Então nós não somos também mais pais, porque os nossos próprios filhos chamam nós de avós. Porque os nossos netos vão chamar de avós, então nós nos transformamos de pais em avós. Não que seja ruim, mas perdemos uma identidade, porque essa identidade também se reverte aos nossos próprios pais, que também começam a deixar este mundo. Começam a deixar o plano como encarnados e nós perdemos uma referência, uma raiz. Aí volta o ninho vazio, perdemos nossos pais. Aqueles que já eram bisavós, às vezes, dos nossos netos, avós dos nossos filhos, é uma perda. É uma sensação de morte dentro de nós, porque quando morre alguém muito próximo, a sensação de morte também sente-se dentro de cada um de nós, porque sempre é uma sensação de perda. Um ninho vazio. Na medida que perdemos nossos pais, também é o tempo de perder algum tio, alguma tia. E aí nós vamos passando mais fases, mais arquétipos, e daí começamos a ter uma idade já mais avançada, e perdemos irmãos, perdemos amigos, e cada um que se vai é um ninho vazio que se instala em nós. E aí também chegamos na velhice, e a perda da vitalidade, daquela juventude, daquela energia que tínhamos, é uma sensação muito grande, muito forte de ninho vazio. Não temos mais aquela vitalidade, não podemos fazer certas coisas que fazíamos antes. Gostaríamos, mas não temos mais ânimo e nem habilidades ou condições físicas. E aí começamos a pensar na vida, que a vida foi um eterno ciclo de ganhos e perdas, de ninhos preenchidos e de ninhos vazios, uma sucessão de ciclos. E aprendemos então que tudo se resume em desapegar, assim como os pássaros fazem. Criam a sua ninhada, depois que voam, está tudo bem. O compromisso foi completado e a vida segue. Nós não vemos os pássaros que se criam no ninho ficar depois permanentemente junto com os seus pais, pássaros, porque as asas dão condições de voar. E às vezes nós temos a sensação de ninho vazio porque não sabemos usar as nossas asas. Não aprendemos a voar ou resistimos em voar. E a nossa consciência é a nossa alma e é a nossa essência. O corpo é apenas um ninho. Nós colocamos dentro desse ninho, deste corpo físico, para a experiência, enquanto nós criamos as asas. As verdadeiras asas, nós vamos usá-las e utilizá-las para o voo mais importante da nossa vida, que é o final,
ao final da nossa encarnação, cada vez que encarnamos, voamos para dimensões mais elevadas ou ficamos nas dimensões mais baixas, dependendo da nossa frequência. Podemos ter voos longos para novos mundos de dimensões superiores, como agora podemos ir para a quinta dimensão. A Terra vai ser um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Podemos dar um voo longo, dependendo das nossas asas. Ou podemos ficar com um voo curto e ter que continuar a roda das reencarnações. Mesmo quando desencarnamos nas vidas passadas, nas encarnações anteriores, se nós tínhamos asas mais potentes, íamos para os umbrais mais altos, onde a energia é mais alta, onde o lugar é mais aconchegante, mais leve. Porém, aquelas almas que não trabalharam para criar asas, ficavam rente ao chão, no umbral baixo, onde há muita dor e sofrimento, o purgatório das almas. Então a sensação de ninho vazio, ela é uma sensação mais ou menos, em termos de sentimentos, mais ou menos igual para os seres humanos. Mas depende de como trabalhamos isso também. Se aceitamos como uma forma de evolução, de aprendizado, de desapego, as nossas asas se desenvolvem melhor e voamos mais alto. Mas se ficamos lastimando o tempo todo, perdemos um tempo precioso no desenvolvimento das nossas asas. E muitas vezes não conseguimos voos mais longos, mais altos, e ficamos rastejando. O nosso peso é maior do que a capacidade das nossas asas. E é por isso que certos pássaros colocam seus ninhos no chão, no solo, porque não têm condições de colocar esse ninho em lugares altos, por várias razões. As razões que nós também temos para voar alto ou baixo. Colocar o nosso ninho no alto ou mais rasante. Enfim, chegamos ao final da nossa encarnação e começamos a pensar no deixar o ninho. É outro momento bastante forte dentro dos arquétipos humanos. A sensação da finitude. Não é verdade, porque a alma é eterna. Mas a sensação da finitude nos remete a um desapego forçado de deixar tudo aquilo que vivemos e fizemos e criamos e conquistamos. Por isso é preciso entender que esta é a hora do voo. E que tudo que foi passado até ali foi forças energéticas que nos colocaram no ponto ideal para o voo. O voo para uma outra dimensão. Mas mesmo assim, mesmo entendendo, mesmo conhecendo, mesmo sabendo de tudo, sempre tem aquela sensação do ninho vazio. Vou deixar esse mundo que eu já estou habituado, por bom que seja ou mal que seja, mas é um mundo conhecido. Vou deixar esse mundo conhecido e vou para uma outra dimensão. Mesmo que saibamos que é melhor, mas a sensação do ninho vazio dentro de nós não tem como evitar. Fatalmente todos nós sentimos.
É aquele friozinho na barriga, aquela emoção, aquele desconforto. E, na verdade, o desencarne é a coisa mais simples que existe. Reencarnar é difícil. O parto é difícil. Todos os arquétipos vividos durante a nossa vida corpórea são difíceis. Qualquer mudança é difícil. A única mudança que não é difícil é a última. Eu já disse aqui tantas vezes que desencarnar é como pegar no sono. Você nem percebe. É claro que tem pessoas que sofrem antes. Tem as doenças, tem os problemas. Mas o desencarne em si é como você deitar na cama para dormir e você não percebe o momento exato que você adormece. Esta é a sensação da morte, que nós tanto tememos. E é a parte mais simples, mais fácil, mais tranquila de toda a nossa vida. É o momento da liberdade da nossa alma. Mesmo que ela tenha que passar por umbrais duros. Mas depois sim, depois do desencarne. Mas no momento do desencarne é tranquilo, sereno. É o momento mais sereno de toda a nossa vida corpórea. Então, depois que a alma desencarna, ela saiu de todo esse ciclo duro, que é o ciclo encarnatório. Então, sim, ela está lá depois de um certo tempo, tranquila, novamente no plano astral. Então, voltamos para o início deste vídeo, onde começamos a contar a história do ninho vazio. É o único momento que a alma não sente o ninho vazio. Ela lembra da sua encarnação, tudo que ela passou, e ela se sente aliviada. Cumpri a minha etapa mais difícil, agora estou aqui no plano astral, aqui está bom. Sem o corpo físico, sem os problemas da matéria aqui, das obrigações, das provas, das expiações. Então ela fica um tempo muito tranquila. É o único momento, realmente, que dá para dizer que essa sensação de ninho vazio não existe. Só que, como eu disse lá no começo, ela começa a pensar que tem que reencarnar de novo. E aí começa o arquétipo do ninho vazio, mais uma vez. Até que a alma atinja a sua ascensão. E é o momento que nós estamos agora, nesta encarnação. Podemos atingir a ascensão e sair deste mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. No mundo de regeneração estaremos na 5ª dimensão, acima da 4ª dimensão do plano astral da Terra. Ainda será melhor e não teremos mais o ninho vazio, nenhuma sensação negativa de perda, de morte, porque aí sim estaremos finalmente fora deste mundo de provas e expiações da roda de Sansara, das reencarnações necessárias, não obrigatórias como alguns acreditam, porque não é obrigado. Em primeiro lugar, que a nossa alma não é obrigada a vir para o mundo de provas e expiações. Ela vem porque ela quer experienciar. Depois que está aqui, então ela tem que concluir o curso. Como numa escola, tem que fazer todas as etapas. Todos os semestres, todos os anos, enfim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tem que cumprir o currículo. Então sim, se não cumprir, não completa. Enquanto não cumprir, não está pronto. Mas a alma, ela sai deste mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Não há mais dor, sofrimento, não há mais sensação de ninho vazio, obviamente, porque a sensação de ninho vazio é um sofrimento. Enfim,
Aqui eu coloquei, então, algumas considerações para que possamos compreender um pouquinho mais da vida, como ela é, para que possamos também diminuir um pouco a resistência em aceitar as etapas da vida, porque as etapas da vida, elas não são dolorosas. São difíceis, sim, tem as dificuldades, porque tem as provas, tem as expiações, enfim. Sabemos como é a vida, mas a maior parte do sofrimento que nós sentimos, ele poderia ser evitado, porque ele é uma resistência. Uma resistência em aceitar a realidade. Como eu disse num vídeo há pouco tempo, ficamos lamentando os problemas e, na verdade, não temos problemas. Nós temos tarefas. Resistir à tarefa que precisa ser executada nos traz desconforto, obviamente nos traz dor e sofrimento. E o mundo é maravilhoso, a vida é maravilhosa para ser desperdiçada com preocupações desnecessárias. Vamos fazer as tarefas com alegria, porque cada tarefa cumprida é um passo adiante que nós damos na vida. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.